do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Tá pronto aí, Início? Positivo e operante? Nós estamos com a nossa transmissão, a gravação, né, da nossa mensagem. Depois é bom que dá para você rever em casa, anotar, né, pegar bem as lições, né, como eu escutei a do Namã está pregando em Beltrão hoje, né, o pastor André está em Dionísio, nós estamos numa escala em Dionísio. No próximo domingo eu que vou estar em Dionísio, daí, se Deus assim nos permitir, o Namã vai estar aqui com a igreja no próximo domingo, tá certo? Quem tem as crianças lá com a dona Joyce, daí assim, deixa para pegar só na hora que você for pro carro, né? Porque eles são danadinhos, né? Então, para não ter nenhum contratempo com ninguém, com os vizinhos que vê criança entrando na igreja, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, quando trouxermos as crianças, né? Se quiser tomar um cafezinho, toma, bater papo, né? A dona Joyce cuida delas lá, porque nós também tomamos um cuidado com as crianças lá em casa, né? Lá em casa tá tudo bem, então a gente higieniza tudo, arruma tudo, né? Os brinquedinhos, tudo direitinho, então ter esse cuidado para eles não terem esse contato aqui, então, né? Daí pega e já leva pro carro e assim por diante, tá certo? Nós ainda temos assim, estamos mais... Eu fui em Realeza conversar com o pastor Jeremias semana, lá a igreja teve que comprar aquele aparelhinho de medir febre. Todo mundo que vem na igreja tem que medir, tem que anotar o nome de quem veio no culto, a temperatura de quem veio no culto. Quando eu entrei na cidade, eles param a gente naquela barreira, perguntam de onde que está vindo, né? Conforme o lugar de certas médias temperatura. Então eu pensei assim, nossa, nós aqui fomos em Maringá visitar Sara, lá tá pior ainda. Eu preguei lá, né? Meio lá. Eles tiveram que tirar os bancos da igreja, aquelas cadeiras, pôr cadeira de plástico naquelas marcas. Daí quando é a família, daí pode juntar as cadeiras. Se não for família, daí o casal, por exemplo, pode juntar duas cadeiras, né, naquela marquinha. Mas eles tiveram que tirar todos aqueles bancos almofadados da igreja, colocar as cadeiras nas marcas pela prefeitura. E agora eles fizeram uma transmissão, só a título de curiosidade, né? Eles foram fazer uma transmissão, daí não estão tendo trabalho de semana, daí fizeram um estudo bíblico da igreja. Daí o presbítero foi fazer o estudo bíblico na igreja e ele estava sem máscara. O Facebook desconectou eles na hora. Na hora. A prefeitura tem não sei o que tem lá, já saiu o programa, teve que pôr a máscara, desconectou na hora, já apareceu lá, bloqueado, tal, não sei o que. Então você vê assim que nós aqui, né, estamos assim, vamos orar, muito embora agora que os casos estão aparecendo por aí, né, então vamos orar para Deus, né, vamos tomar os cuidados que nós precisamos tomar. E vamos colocar nossas vidas nas mãos do Senhor, né? Para Deus nos abençoar, continuar orando para que essa pandemia passe, né? Para que Deus venha agir e para que as lições sejam boas, né? Para que nós possamos aprender com tudo isso, né? Eu sempre digo, gente, essas coisas vão acontecendo para mostrar para mim e para você que cada dia Jesus está se aproximando mais de voltar. A volta de Jesus está muito mais perto do que já esteve na história da humanidade. Guarde isso no teu coração. E nós não podemos viver os nossos dias assim como isso fosse uma coisa que pudesse acontecer muito longe. Porque quando Jesus diz isso, que é para a gente vigiar e orar, porque não saber o dia, é porque a gente tem que estar se preparando, porque pode ser amanhã, pode ser daqui um ano, daqui um mês, não sabemos. Então, quando ele diz assim, vigiar e orar, porque não sabeis o dia, é porque nós temos que estar preparados e orando e aguardando todos os dias, como se Jesus fosse voltar amanhã. Amados, Salmo de número 77, conforme nós anunciamos à igreja, né? O Salmo 77, então eu vou dispensar a leitura dele, eu vou ler os primeiros versículos, depois nós vamos, eu espero que os irmãos tenham lido, né? Vou procurar sempre passar antecipadamente a mensagem, né? Que daí você já lê em casa, como aqui todo o Salmo 77, às vezes quando é um texto curto não há tanta... mas como aqui é todo o Salmo, né? Eu espero que vocês tenham lido para você se atualizar, para você já ver o contexto, né? Ver aquilo que o autor escreveu. Salmo 77, eu vou ler para nós ali apenas o verso 1 ao 4. Salmo 77, do verso 1 ao 4.
Nos diz assim a palavra de Deus: eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Vamos orar? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra e queremos a Deus pedir nesse momento, pela ação do Espírito do Senhor, usando a minha vida como instrumento para abençoar a Tua igreja, abençoar os Teus filhos e as Tuas filhas. Que, ó Deus, a palavra do Senhor venha de encontro à necessidade de cada coração e de cada vida nessa noite. É o nosso desejo e a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amados, esse salmo é salmo de Asaf. Asaf, ele era um músico, compositor, né? Ele compôs esse salmo para ser cantado no templo. O Jedutum, que aparece lá, que para quem leu, é um outro músico que trabalhava com ele, era do coral lá do templo, né? Já tinha o templo lá de Salomão, lá em Jerusalém. O Asaf era chefe dos músicos e ele já tinha trabalhado com Davi, né? Quando a Arca da Aliança ela veio para Jerusalém, o Asaf que capitaneou, o Asaf que liderou os músicos. Depois no segundo livro de Crônicas, ali capítulo 15, ali o 17, ali conta essa história. Depois, quando a arca vai ser colocada no templo por Salomão, o Asaf também está lá. Então, o capítulo 15 do segundo livro de Crônicas narra que ele se tornou chefe do pessoal dos coristas do templo de Jerusalém. Então, ele era chefe do grupo de louvor, ele era levita. Esse homem, então, ele era uma pessoa importante, de um cargo importante, né? de uma liderança dentro do serviço do templo, dentro do serviço do Senhor. Se vocês olharem o Salmo 73, vocês vão ver o Asaf também, ele tinha umas coisas assim nele, assim, né, que ele era compositor, mas eu fico pensando assim, né, que se ele fosse compositor, se você olhar o Salmo 73, ele compôs o Salmo 73, mas lá ele vai dizer assim que ele tinha inveja dos ímpios. Aí lá ele começa, daí ele entra no templo, daí que ele começa a lembrar de Deus e do fim dos ímpios, lá já pregamos na igreja sobre isso, né? Daí, agora no Salmo 77, ele começa dizendo também que ele está numa angústia e a alma dele não quer se consolar, ele começa a estar numa contradição muito grande dentro dele. Ele ora e não consegue se consolar, e não consegue dormir, fica angustiado, está aflito, né? Então, esse salmo é uma composição sobre esse momento da vida dele. Eu fico pensando assim que se ele fosse compositor hoje, ia ser um compositor aquele sertanejo que faz aquelas músicas, né, despeitadas, assim, né, que a mulher largou, que nossa, né, aquela coisa lá que tem essas músicas aí, né. Então, quem sabe ele ia ser um desses caras que ia compor essas músicas assim, né, muito, muito angustioso. E esse é o Asaf. E agora ele está escrevendo esse salmo e nós vamos aprender algumas coisas nesse salmo, porque é relatado assim as fraquezas dele, é relatado assim algumas contradições humanas que são pertinentes a ele, pertinentes a mim, a você, mas também ele vai nos mostrar assim que ele consegue depois que ele passa por aquele momento que ele fica sem dormir. Quem sabe ele entrou altas horas da noite, as ideias dele começam a se encaixar. E daí ele começa a aquietar o coração dele. Isso também nós precisamos aprender com Asaf. Porque no outro salmo, ele vai ver a prosperidade do ímpio, vai se indignar, mas ele vai se aquietar também. Então ele sabia, ele via as coisas, ficava um pouco revoltado no começo, mas depois ele começava a pensar em Deus. Pensar nas misericórdias do Senhor, e ele aquietava o coração. Então esse salmo... eu pus aqui o nome da nossa mensagem, né? É um salmo que nos ajuda nos momentos de angústia. Nos auxilia, um salmo, essa mensagem para nos termos ajuda nos nossos momentos de angústia. Angústia, se você procurar no dicionário, é o estresse causado pelo desânimo, pela fraqueza,
pela insatisfação, pela dor. Ela vem assim junto com a aflição. Então, quando eles falam, outro salmista fala, Davi fala da aflição, o clamou esse aflito, o Senhor ouviu, aflição e angústia andam juntos. A angústia gera aflição. O cara fica aflito por causa da angústia. Então, é esse sentimento, a pessoa diz, eu estou angustiado, né? Quando está preocupado. É quando você tem não só, às vezes, uma dor física, mas às vezes quando tem uma dor na alma, que era o caso dele aqui. Porque o problema dele, ele estava orando e dizia assim, a minha alma não quer se consolar. Então era uma dor do coração, era uma inquietação, era uma insatisfação da alma dele, dos sentimentos dele que estavam assim, né, borbulhando ali e não deixavam ele se aquietar. Então é isso quando nós ficamos angustiados. Esse salmo nos ajuda então a enfrentar os momentos de angústia. Primeira coisa que nós vamos ver assim, quando ele estava se sentindo dessa forma angustiado, ele clamou em alta voz. Então, para você enfrentar o momento de angústia, clamor em alta voz. O que é isso? Quer dizer assim, que ele queria se fazer ser ouvido pelo Senhor. Porque é quando você eu conheço uma mulher que ela queria ensinar os filhos dele a chamar ela. Daí eles não chamavam, ela queria ensinar os filhos chamar ela de senhora. Ele chamava ela de você, ela e o pai. Daí ela falou assim, mas eu queria que vocês ensinassem a chamar a mãe de senhora. Tá, então eles ficavam perto assim e tal, né, dela, daí ela, se não fala, quando a mãe falar, chamar pelo nome, vocês não vão falar assim, o que mãe? Vocês vão falar assim, senhora mãe, né? Queria que falasse senhora. Então, daí ela arrumou umas situações ali, mas não estava funcionando. Então vão lá no fundo do quintal, daí a mãe vai falar e vocês vão falar senhora, né? Daí ela gritou, daí eles gritaram bem alto os dois para ela, o que senhora? Né? Então, porque daí ela falou assim, a mãe não ouviu a primeira vez, eles gritaram lá para a mãe ouvir. Então ela queria ser ouvida, né? Quando eles chamavam, você tem que gritar para a mãe saber que vocês estão ouvindo. Então, é que o salmista está mostrando assim, que ele eleva a Deus a minha voz e clamo. Ele diz assim, ergo as minhas mãos durante a noite. O clamor, a oração é uma coisa, às vezes pode orar quieto. O clamor é quando às vezes você faça isso mesmo. Você tranca no teu quarto e erga a voz, solte o grito para Deus. O salmista está dizendo que ele clamou. O clamor é quando você levanta a voz para você mostrar assim para Deus que você quer ser ouvido. A angústia dele era tão grande que ele dizia assim, clama ao Senhor, eleva a Deus a minha voz, e para que Deus me atenda no dia da minha angústia, para que Deus me escute no dia da minha angústia. Então, essa é uma das coisas que nós aprendemos com o salmista. Eu vou pedir para alguém abrir para mim no Salmo 18, verso 6, e ler para mim lá. Salmo 18, o verso 6. Quem achar, pode ler. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. É o salmista Davi, no Salmo 18, verso 6. O Salmo, Deus tinha livrado Davi do Saul e dos inimigos dele, e agora ele estava dizendo assim, agora eu clamei, porque quando o Saul estava me perseguindo, e o exército dele me perseguindo, eu clamei ao Senhor, eu ergui a minha voz ao Senhor, e o Senhor ouviu a minha oração, eu me fiz ouvir o Senhor. Então o clamor é quando assim, a angústia nossa é tão grande, a dor é tão grande, que às vezes a gente tem que clamar mesmo. A gente tem horas que você tem que ficar sozinho e levantar a tua voz para Deus, em voz audível mesmo, né? O salmista, no caso aqui, ele está dizendo assim que ele orou ali no meio da angústia em voz audível. Se você não quiser orar em voz audível, você tem que fazer de um jeito no teu coração, clamar ao Senhor, chorar diante de Deus, para mostrar que você quer ser ouvido pelo Senhor. Então, nós olhamos para Jesus Cristo no Getsemane, Mateus capítulo 26, Jesus foi 3 vezes orar no momento de angústia. Por 3 vezes ele foi orar, os outros estavam dormindo.
Então, no momento da angústia, nós temos que orar quando você está angustiado, quando está com dor no coração, aquela dor da alma, né, que era o caso dele aqui, não era só dor física, era algumas coisas que estavam inquietando ele não conta o que é, mas devia ser os problemas com a família lá, né, vendo a nação de Israel, estava num momento difícil também, mas ele estava com as inquietações dele, ele estava com as dúvidas dele, que nós temos. Ele estava assim com a alma dele, estava aflita, ele estava angustiado. Então, quando você estiver angustiado, ele está dizendo assim que ele foi e clamou. Então, quando você está se sentindo angustiado, você vai e você ora ao Senhor. Em angústia, orou. Então, na tua angústia, você tem que, primeira coisa a fazer, orar ao Senhor. A segunda coisa que nós aprendemos nesse salmo que nos ajuda nos momentos da angústia é esse salmo nos ajuda a superar uma contradição. Ele estava numa contradição, e esse salmo vai nos ajudar, e vocês já vão entender o que eu quero dizer assim. Ele estava numa contradição. Então, o que ele diz? Eu oro ao Senhor no dia da minha angústia, verso 2, erguem-se minhas mãos, verso 2 ainda. Erguem-se as minhas mãos durante a noite, não se cansam, ele não cansava de orar, de clamar, mas a minha alma recusa-se a consolar-se. Começo a orar, a falar com o Senhor e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Eu estou orando e a minha alma não quer se consolar. Essa é uma contradição. E essa contradição, elas fazem parte da minha vida e da tua vida. Essa contradição está em mim, está em você. Quando você vai orar, e às vezes você está orando, mas você quer que Deus te dê uma resposta do jeito que você quer. Ele estava dizendo assim, ele queria orar, e assim como num passe de mágica, no estalar de dedos, né? Deus tirasse, e Deus assim, tirasse a angústia do coração dele pelas coisas que estavam acontecendo. Então, ele queria orar e já queria, né? Igual assim um controle remoto, quando você quer trocar lá o programa da tua televisão, quando você quer mudar as coisas lá, você muda rapidinho, você troca, né? Você vai lá e troca. É rapidinho, né? Ele não queria assim esperar. Igual antigamente a gente para trocar um pneu, você leva aí, né? 20 minutos, 30, né? Os caras da Fórmula 1 trocam em quantos segundos? 3 segundos, gente. 3 segundos troca os 4 pneus, né? 5 segundos, né? Daí não dá 5 segundos para trocar, né? Fora aquela entrada do carro. Mas onde é que você viu? Você vai trocar um pneu em 3 segundos. Você vê como é que está o mundo imediatista. Às vezes você está orando e você é contaminado pelo imediatismo e pelas mídias daqueles que fazem orações pelas pessoas. E daí já dizem na oração que Deus vai responder, e que Deus respondeu, e que você já foi vitorioso, e que você pode ir para casa, porque você saiu daquela reunião, daquela campanha, e o problema sumiu. E daí você chega em casa, o esposo está bêbado igual, o filho está envolvido com drogas igual. Eu não sei como é que essa gente se vira, porque as pessoas estão em busca de que quando eles oram, eles querem sentir que Deus respondeu. O salmista está nessa contradição. Ele orava, mas ele diz assim, mas a minha alma não quer se consolar. Você está orando e não está se convencendo. A oração não sai nem diz o pessoal, né? Não sobe nem do teto. Porque ele estava orando com a voz. E esse negócio é interessante, essas contradições, mas cientificamente ela é comprovada. Porque o nosso cérebro tem 2 lados. Então o nosso lado esquerdo controla o nosso lado direito, e o nosso lado direito controla o nosso lado esquerdo. A nossa vista, ela chega assim, no fundo do teu cérebro, tem uma área da visão lá, ela chega de ponta cabeça. Sabia disso? Daí o cérebro teu, ela chega lá, a imagem que eu estou enxergando aqui, eu estou enxergando no fundo do cérebro de ponta cabeça. Daí ele corrige. É fora de série o nosso cérebro. Ele tem 2 lados. O lado esquerdo é o lado da lógica. Isso é científico, estou dando informação científica. Se você digitar no Google, você vai ver isso aí. O lado esquerdo é o lado da lógica. É o lado que você raciocina. É o lado teu que você vai tratar as coisas logicamente. É o lado da matemática. É o lado lógico. O lado direito é o lado sentimental, é o lado das emoções, é o lado da criatividade. É nesse lado que está a emoção.
É nesse lado que estão os sentimentos, porque não está... Quando a Bíblia fala de coração, às vezes a gente pensa que o coração é que tem... Não, o coração é só um músculo, gente. O coração é um músculo. Coitadinho, né? Trabalha a vida inteira, mas é um músculo. Ele não tem... O negócio está tudo aqui, ó. Está tudo dentro da gente. Só que daí do lado direito estão as nossas emoções, estão os nossos sentimentos. Então nós temos a razão e nós temos a emoção. Está tudo dentro do nosso cérebro. Daí ainda tem, né, as outras coisas que ficam guardadas lá para dentro, né, o subconsciente, que não vamos nem entrar para esse lado, porque daí ainda piora. Porque daí às vezes o subconsciente traz para a emoção coisa que o camarada que o Asaf, com certeza ele estava com essas preocupações, ele estava com essas contradições. Porque ele estava orando uma coisa, mas lá dentro da cabeça dele, nas emoções, ele não estava conseguindo sentir o negócio. Ele não estava conseguindo sentir a paz. Ele estava orando por paz, mas não estava conseguindo sentir a paz. Não estava conseguindo se consolar por causa da angústia. Quando Jesus vai falar desse negócio, é interessante, né? Porque Jesus diz assim: eu vos dou a paz, a minha paz eu vos deixo, não como o mundo a dá. Porque a paz do mundo, ela é diferente. A paz do mundo, Jesus estava dizendo assim, que as pessoas precisavam que as circunstâncias externas, elas estivessem todas no seu devido lugar. Daí a pessoa, se a família estiver bem, se tiver dinheiro para o mês, tudo, né? Tiver casa, carro, propriedade tua, né? Não pagar aluguel, né? Não estiver pagando financiamento de carro, tudo, falta dinheiro, atrasa o financiamento, aquela coisa lá. Aí Jesus está dizendo assim que essas coisas externas é uma coisa que as pessoas depositam a paz nelas, se elas tiverem tudo em ordem, daí a pessoa até está em paz. Mas ele diz assim: a paz que eu vos dou não é como essa. Então Jesus coloca uma paz dentro de nós, que ela não precisa de que o exterior, de que as coisas que você vê, elas necessariamente estejam em ordem. E nem sempre vão estar, porque ele diz assim: nesse mundo vocês vão passar por aflição. Então, a questão é assim, é que do jeito que Jesus quer fazer dentro de mim e de você, Ele quer fazer de um jeito que, às vezes você vai olhar, as coisas vão estar em desordem, mas você vai ter paz no teu coração. O Asaf estava olhando e estava querendo assim que, na cabeça dele, Deus fizesse de um jeito que ele visse, né, antevisse, visualizasse as coisas já tudo arrumada. Então orava uma coisa, mas não conseguia, a emoção dele, o coração dele, né, aquele lado do cérebro lá não estava se convencendo que aquela oração estava sendo eficiente. E você está orando aí, mas não está adiantando nada, né? Então, irmãos, há uma contradição entre a oração e a disposição do coração. Como é que está o coração? Assim foi com Caim. Deus disse assim para o Caim: ó, o teu coração está assim, se você proceder, fizer assim, você me der ouvidos, você vai se dar bem, senão você vai se dar mal. E nós sabemos do fim da história do Caim. O Caim se deu mal porque ele tinha uma inclinação e a disposição do coração dele era contrária à palavra de Deus, era contrária à vontade de Deus. Então, o salmista está dizendo assim: por que razão que eu oro? O que acontece? Que eu ergo as minhas mãos durante a noite, não se cansam, estou orando, elevo a Deus a minha voz, mas a minha alma recusa-se a consolar-se. Então essa é a contradição que muitas vezes você não pode parar de orar, você tem que orar na angústia, mas esse porquê do Asaf aqui é um porquê que não deve habitar o nosso consciente e as nossas emoções. Por que eu não estou sentindo, né, aquela coisa assim, não estou sentindo nada, né, não estou sentindo ainda aquela resposta. Você não precisa sentir, porque razão e fé precisam andar juntas. Mas a fé não necessariamente precisa preencher todo o lado racional do nosso cérebro. A fé precisa encher e inundar o nosso coração, as emoções do nosso cérebro. Nós precisamos crer.
E a Bíblia diz assim que o Abraão foi chamado, foi desafiado e foi chamado de amigo de Deus e pai da fé porque ele creu além das circunstâncias. E isso vai além da razão. Então a fé está além da razão, mas a fé, você não vai abrir a mão do racional por causa da fé, porque fé e razão andam juntas. Só que a fé, se você for ser muito racional, você vai acabar perdendo a tua fé, porque o Asaf estava querendo ser muito racional e a alma dele não queria se consolar, porque ele estava sendo só racional. Por que, Senhor, que eu estou orando aqui, eu estou apresentando minha queixa, mas eu não sinto a resposta, eu não sinto que estou sendo respondido? A oração estava em desconexão com a alma dele. A oração estava desconecta com os sentimentos dele, com o coração dele, por assim dizer. Então havia desconexão com aquilo que ele estava orando e com a emoção dele, com a confirmação da fé no coração dele. E essa desconexão é perigosa, irmãos. Essa desconexão nos leva assim para aquele caminho perigoso assim da dúvida, da incredulidade, que elas estavam começando a tomar conta do coração de Asaf. Então, do verso 6 ao verso 10, ele vai fazer uma descrição dessa desconexão. Ele diz assim: de noite eu indago no meu íntimo, o meu espírito perscruta, fico pensando comigo mesmo, vou rejeitar o Senhor para sempre? Não é o Senhor que está rejeitando. E até quando que eu vou ficar assim brigando com Deus? Eu vou rejeitar, a alma dele está dizendo assim, vai rejeitar o Senhor para sempre? Vai rejeitar o conselho do Senhor? Vai rejeitar a palavra do Senhor? Porque se você começar a se fixar muito no racional, a tua fé não vai funcionar e você vai rejeitar a Deus daí, é isso que ele está dizendo, vai rejeitar o Senhor para sempre? Acaso o Senhor não se torna propício para mim? Cessou perpetuamente a graça? Olha aqui, ele está apresentando a desconexão dele, né? Essa contradição agora que ele está apresentando. Caducou a promessa do Senhor para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Deus se esqueceu, será que ele é bom? Olha o que ele está falando. O Senhor esqueceu que o Senhor é bom? Mas isso tudo ele está dizendo assim que estava encaraminholando a cabeça dele. Será que Deus não é bom? Se Deus é bom, por que Deus está deixando que esses sentimentos fiquem tudo assim, borbulhando dentro de mim? A mágoa, a ira, né? A falta de perdão, quem sabe que estava tomando conta dele, mas eu estou vendo que ele estava magoado e estava irado com alguma coisa. Daí ele está dizendo assim, por que a mágoa e que a ira estão tomando conta do meu coração? Se o Senhor é bom, o Senhor é benigno, o Senhor deixou, o Senhor esqueceu que o Senhor é bom? Ele está dizendo isso para Deus. O Senhor é bom. Mas às vezes eu acho que o Senhor esqueceu que o Senhor é bom. Como é que eu estou assim? Por que razão que eu estou assim? Ou na sua ira, o Senhor reprimiu as misericórdias. O Senhor ficou tão bravo que o Senhor esqueceu que o Senhor é misericordioso? Olha as questões dele. O Senhor está esquecendo que o Senhor é o Deus da misericórdia? Que as misericórdias do Senhor duram para sempre? Será que o Senhor ficou tão bravo comigo que o Senhor esqueceu as misericórdias do Senhor? Então, ele está dizendo assim que essas feridas dele, do coração dele, a alma dele, ele não achava consolo. Ele estava orando, mas a reunião de oração dele estava um problema muito sério. Porque eu vejo assim, quando a gente vai orar, né? Se Deus quiser, vamos voltar a nossa, quero ver se nas quintas nós voltamos daí com o estudo bíblico e reunião de oração, porque nós precisamos orar mais do que temos orado, mas ele estava orando, mas dá a impressão que ele passou a noite inteira orando. E o negócio assim, quanto mais ele orava, mais ele começava a pensar nos problemas dele. E em vez dele ficar orando ali, né, e pensando assim que Deus podia ir tratando com ele, pensar nas misericórdias, na graça do Senhor, ele começou a questionar as misericórdias de Deus, se Deus era realmente bom, por que ele estava assim, se Deus tinha ficado tão bravo que tinha esquecido que era misericordioso,
né? Então, às vezes a gente via isso nos nossos pais, essa geração mais velha, né? Às vezes os nossos pais, eles eram pessoas boas, porque queriam dar uma educação boa para nós. Mas às vezes, o meu pai, por exemplo, assim, ele surrava a gente no meio, às vezes se ele ficava chateado ou bravo com a gente por algum motivo, ele surrava, então, no meio da ira dele. Daí você não conseguia sentir a misericórdia que ele te amava você. Você sabia que ele estava bravo, porque ele estava batendo com vontade. Então você não conseguia ver o pai bondoso. Você só conseguia ver o pai irado e bravo com você. Naquela ordem você não vê o pai bondoso. Assim estava o Asaf. Ele estava vendo Deus assim: o senhor está irado comigo? Que o senhor está com essa cara assim, carrancuda pro meu lado? Né? Que o senhor está carrancudo me tratando assim? O senhor esqueceu que o senhor é bom? O senhor esqueceu que o senhor é misericordioso? Então, ele estava numa contradição, irmãos. E nós precisamos aprender a superar essas contradições. Então, ele vem nessa contradição. Então, quando chega no verso 10, olha, agora ele começa, no meio da reunião de oração dele lá, né, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, ele disse, verso 10, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Será que Deus deixou de ser bom? Eu deixei de estar na direita de Deus e fui para o lado esquerdo? Direita é bom, esquerda é ruim, não politicamente, né? Mas é que esse negócio aqui é um problema, porque Jesus diz assim que lá no dia do juízo final, Jesus vai dizer aos que estão à direita do trono de Deus: benditos do meu Pai, vinde a mim para o descanso eterno. Então, esse negócio assim com Deus é que a destra de Deus é reservada para os que amam o Senhor, para os que temem a Deus. Então, nós temos que estar lá no dia do juízo, nós todos aqui, eu vou estar lá, eu vou estar do lado direito, porque Jesus vai dizer assim: bendito do meu Pai, vinde para o descanso eterno, e os da esquerda, malditos para o fogo do inferno. Então, olha, irmãos, ele está dizendo assim: mudou a destra do Senhor? Acaso eu vim para o lado esquerdo de Deus? Deus está me tratando assim como alguém que é inimigo? Deus está me tratando como alguém que Ele não gosta? Será que Deus está me vendo como alguém que Ele não gosta? Ele mudou o sentimento dele para comigo? Né? É igual aquele marido com a mulher, né? O casal de velho assim, com 70 anos de casado, e ela falou assim: você nunca mais falou assim que me amava. No dia que você casou, lá nos votos, você falou que me amava. Ele disse assim: mas eu amo você. O dia que eu não amar mais, daí eu vou falar também. Mas ficou, né? 70 anos amando ela, falou assim: por que você nunca mais falou? Porque eu te amo. Agora, no dia que eu não amar mais, daí eu vou falar que eu não amo você. Então, o sentimento dele era assim: será que Deus está me amando menos? Será que eu não estou conseguindo sentir a bondade de Deus? Porque na oração dele ali, ele queria ser meio imediatista. Ele queria que Deus mexesse lá dentro e mudasse tudo na hora lá para ele. E Deus às vezes não vai fazer assim, irmãos. Não fez com ele, e muitas vezes Deus só deixou ele pensar, e raciocinar, e orar. Então chega um ponto da reunião dele dizer: essa é a minha aflição. Mudou a destra do Altíssimo? Agora verso 11, agora ele começa, mas isso é já para outro e último ponto. Mas então, esse salmo nos ajuda a superar as contradições entre a nossa oração, quando a nossa oração está desvinculada da nossa alma. Quando nós estamos orando uma coisa e a intenção do nosso coração não está querendo obedecer aquilo que a gente está orando. A gente está orando por uma mágoa, mas a gente não quer perdoar quem magoou a gente. Daí isso é uma contradição. E daí o Espírito de Deus não vai resolver isso. É você que tem que resolver. Às vezes nós temos que ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus, e que a palavra de Deus, né, habite no nosso coração. E a palavra de Deus é a espada de dois gumes que é capaz de discernir os nossos sentimentos e o que está dentro de nós. É a palavra de Deus que ajuda, irmãos. Então, se você não lê a Bíblia, você não vai ter condições de, no momento da angústia, ter um discernimento melhor, ter um chão melhor para você caminhar no dia da angústia, como o nosso amigo aqui, Asaf. Então, nós olhamos para Jesus, Mateus 27, no verso 37, o texto diz que ele começou a entristecer-se e angustiar-se, lá no jardim do Getsemane. E daí ele foi orar. E Jesus, quando foi orar no jardim do Getsemane, ele foi orar por 3 vezes.
E ele disse para os discípulos: minha alma está angustiada. Porque o racional do Senhor Jesus, o lado racional do cérebro dele, e o cérebro do Senhor Jesus, irmãos, era bem igualzinho o meu e o teu. Ele só não era pecaminoso, e Jesus não tinha pecado. Mas o corpo humano de Jesus, na sua humanidade, ele era 100% igual eu e você. Então, aquela parte racional do cérebro de Jesus, quando ele foi orar no jardim do Getsemane, ele orou, angustiou-se, chorou, derramou assim, a Bíblia diz assim que a angústia dele foi tão grande, e isso é comprovado cientificamente, que o suor dele se tornou em gotas de sangue que caíam no chão. Tal era a angústia do coração do Senhor Jesus, tão angustiado que ele ficou por aquele momento que antecedia a crucificação, lá na cruz do Calvário. E Jesus chorou, e Jesus angustiado, ele orou 3 vezes para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas daí Jesus conseguiu juntar a razão com a emoção, o equilíbrio, e não entrou em contradição, porque ele vai orar e vai dizer assim: se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. É aí que as nossas contradições somem. Quando você ora, e você vai falar, e você vai orar, e você vai ter que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus: seja feita, Senhor, a tua vontade. Porque daí o salmista no verso 11, recordo dos feitos do Senhor. Estou lembrando do que Deus fez, de como Deus é misericordioso. E esse negócio assim que eu estava achando que Deus que não estava me tratando com misericórdia, é só uma coisa da minha cabeça. Mas eu comecei a pensar no Senhor e nos feitos do Senhor do passado. E daí ele começou a superar essa contradição, do mesmo modo que o Senhor Jesus também não deixou que essa contradição entrasse na sua reunião de oração, ou no seu momento de oração. Terceiro e último lugar, esse salmo nos mostra que há consolação no meio da angústia. E a partir do verso 11, ele começa então a recordar os feitos do Senhor, e ele diz assim: me alegro das tuas maravilhas da antiguidade. Você sabe do que ele vai falar daqui até o final do capítulo? Olha lá quando ele chega lá no verso 20, o teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Sabe do que ele está falando aqui do 11 até o 20? De a forma maravilhosa, milagrosa, grandiosa, através das quais Deus conduziu o povo, tirou do Egito com mão poderosa, conduziu 40 anos pelo deserto para a terra de Canaã. Ele está falando assim: olha, eu lembro das coisas grandiosas, da forma milagrosa, maravilhosa com a qual o Senhor sustentou por 40 anos mais de 2 milhões de pessoas no deserto. Isso é milagre, isso é maravilha, isso é só um Deus como o nosso Deus que podia fazer e fez. Agora ele começa a lembrar dessas coisas. Ele começa: nossa, quando eu vejo a grandiosidade desse agir de Deus, de tratar com tanta gente e de dizer assim: o povo que o Senhor conduziu como um rebanho, como ovelhas, o Senhor cuidou. Então, se eu vou me perder no meio da grandiosidade, porque agora, nossa, agora como eu sou insignificante, como esse pensamento é pequeno diante da grandeza, das misericórdias do Senhor, como nós somos pequenos, está falando assim, como que meu pensamento é pequenininho, como que a gente consegue ser tão, como é que a gente diz, tão mesquinho, pensar isso de Deus, que Deus não sabe tratar na nossa angústia, que Deus não vai saber cuidar de nós, que Deus não vai saber aonde nos levar. Ele diz assim: o Senhor cuidou por 40 anos do povo como um rebanho, e nunca faltou nada. Então ele começa, a partir do verso 11, ele começa a considerar as obras do Senhor, verso 12, cogita os teus prodígios, o teu caminho é de santidade, que grande, que Deus grande há como o nosso Deus, verso 13, tu és o Deus que opera maravilha entre os povos, tem feito notório o teu poder. E daí por aí ele vai. Agora ele está achando consolação no Senhor, consolação em Deus no meio da sua angústia. Perdão, deixa eu tomar um. Nós achamos consolo no meio da nossa angústia se nós aprendermos com o salmista a não deixarmos que a contradição de quando você for orar pela tua angústia, as tuas emoções estarem equilibradas com a tua oração.
Você acreditar que Deus, você não está vendo a situação mudada, mas você acreditar que Deus vai fazer aquilo que é melhor para você. A vontade do Senhor vai ser feita na tua vida. E a vontade do Senhor, todos os atos do Senhor para com você, são atos de bondade, atos de misericórdia e atos de amor. Foi esse grande amor que o Senhor Jesus demonstrou por nós na cruz do Calvário. Porque quando Jesus, nós demos o exemplo lá, quando ele se angustia, aquela angústia da morte que ele passou no jardim do Getsemane, não era por causa dele, irmãos. Não era a vida dele que estava em jogo. Não era o futuro da alma de Jesus que estava em jogo. Não era a minha alma, a tua alma. Era o futuro da nossa eternidade que estava em jogo. Jesus estava chorando, estava angustiado, ele estava preocupado, em extrema angústia por causa de mim, por causa de você. Então, tem uma história na casa do meu sogro assim, eles são 7 filhos, daí o sogro tinha uma macieira no quintal dele. E daí as maçãs estavam verdes. Daí ele queria que todos esperassem as maçãs amadurecerem para daí, né? Não era muita gente, 7 filhos, mais ele e a sogra, 9, né? Para comerem todos juntos as maçãs quando estivessem maduras. Então, um belo dia, ele foi olhar a macieira e tinha uma maçã no pé de maçã, não foi tirada, mordida. Então, alguém foi lá e mordeu a maçã, porque ele falou assim, as maçãs estão verdes, então tem que esperar amadurecer e tal. Alguém foi lá e mordeu a maçã, viu que estava verde e deixou a maçã mordida no pé. Daí, ele fez foi conversando com eles, né? Ele queria saber, né? Quem que mordeu a maçã? Quem que mordeu a maçã? Não apareceu ninguém e tal, né? Nem tava assim aquele negócio assim, né? Ele foi conversar com o primeiro, com o segundo, que é meu cunhado, né? Daí o meu cunhado, ele falou assim, você que mordeu a maçã? Daí ele começou a chorar. Ele estava chorando, né? Ele falou assim, você está se angustiando, você está chorando porque foi você que mordeu a maçã? Ele falou assim, não fui eu que mordi a maçã. Então por que você está chorando? Eu estou chorando de dó de quem mordeu. Porque ele falou assim, quem mordeu a maçã, eu pus um remédio lá e vai dar dor de barriga. Então ele falou assim, vai ficar com dor de barriga e ainda vai apanhar. Eu estou com dó de quem mordeu a maçã, não estou chorando por causa de mim. Por que eu estou chorando? Eu estou com dó de quem mordeu a maçã. Eu ia ficar com dor de barriga, porque ele disse assim, eu passei um negócio lá na maçã que vai dar dor de barriga, para se identificar, né? Estou com dó de quem mordeu. Porque vai ficar com dor de barriga e ainda vai correr o risco de apanhar. Então, 2 dores, né? Então, o negócio dele, ele estava chorando por alguém que ele estava imaginando que vai sofrer muito, coitado, quem mordeu a maçã. Estava lá mordida da maçã nele e tal. Assim, a dor de Jesus, a angústia dele não foi por causa dele, irmãos. O cálice amargo da cruz não era dele. O cálice amargo da cruz, da morte na cruz do Calvário, era para mim, era para você. Vamos concluir abrindo as nossas Bíblias em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. O profeta Jeremias, chamado profeta chorão, ele enfrentou um momento extremamente difícil quando Jerusalém estava sitiada pelos babilônicos. Então vai ser Jeremias, o livro, são as profecias, e agora ainda tem as lamentações. Tal era a angústia que o profeta Jeremias passava com o povo de Deus. Jeremias, capítulo 3. Eu vou ler para nós lá. Eu peço que vocês olhem nas suas Bíblias aí. Lamentações de Jeremias, ou Lamentações, capítulo 3. A partir do verso 18. Olha o que ele nos vai nos ensinar sobre aflição, sobre angústia. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Ele está falando assim, a minha cabeça, as minhas emoções querem pensar só no absinto e no veneno. Absinto era uma planta que os caras faziam assim, era um tipo de uma losna. Então, os gregos usavam isso. Eles usavam para fins medicinais. Mas só quem tomava losna, né, um negócio assim,
muito ruim de você tomar, é horrível. Então, assim, o absinto, né, aquele gosto amargo, e ela era amarga, como uma losna. Então, falou assim, como o absinto tem um gosto extremamente amargo, depois ele foi usado por outros fins, mas assim, eu me sinto assim como a amargura do meu coração é como o absinto, é como um veneno assim que vai te corroendo, que vai queimando você por dentro. Ele falou assim, esse negócio é difícil demais de você tomar. Um dia, essa menina aí da Dijane, a Gabriela, estava lá em casa. Eu cheguei lá, coitadinha. Ela estava sentada assim com um copo assim, né, um copão de água assim, né, e tomando assim. Eu falei, o que você está tomando, Gabi? Não estou muito boa do estômago. Daí tia Joyce mandou pegar aquele composto, né. Daí era para pingar um pouquinho e tomar, né. Mas eu tomo aquele negócio, é muito bom para o estômago, né? Daí eu coloco eu aprendi, só que não é muito fácil, né? Eu aprendi a colocar umas gotinhas assim numa colherinha e tomo assim, e já tomo um pouquinho d'água em cima, né? Aí desce assim, mas você acostuma, né? É um negócio de própolis com mais uns não sei o que, então é muito forte. E ela tava lá, eu falei, mas Gabi, você não vai conseguir tomar tudo isso, tinha que ter posto um pouquinho só, né? Um pouquinho d'água e tomado, porque agora tava ela sentada, né? Com aquele copo d'água tentando tomar aquilo lá. Não é fácil. O absinto era uma losna. Tomar losna, né? Quem vai fazer losna tem que pôr um pouquinho na água assim, né? Deixar ela ali, não pode amassar muito, porque senão você não consegue tomar. E daí aquele negócio assim, ele causa uma sensação muito ruim quem toma. O profeta Jeremias está dizendo assim, eu lembro da minha aflição, e a aflição que está dentro de mim, a angústia, é como o absinto, como o veneno. A minha alma continuamente se recorda dessas coisas ruins e se abate dentro de mim. Mas o Jeremias, como o Asaf, o que ele diz? Verso 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas eu, no meio da minha angústia, eu começo a pensar com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Agora eu começo a ativar o lado da memória do meu cérebro para aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Não acabam nunca, irmãos. Todos os dias. Eles assim renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. E não tem fim. E vão ser assim depois da manhã, semana que vem, ano que vem. Deus vai ser misericordioso com você. É disso que o Jeremias está falando. É disso que nós precisamos ter no nosso coração. E ele está lembrando disso. Você, ainda que eu tenha aquela angústia dentro de mim, eu estou querendo ficar pensando naquilo, mas eu trago a memória que pode me dar esperança. Então, é no Senhor que nós temos a nossa esperança, é nas misericórdias do Senhor. Elas duram para sempre, elas não têm fim. Então, Deus é misericordioso. Deus, o Asaf está nos ensinando aqui no Salmo 77, então, a partir do verso 11, que uma boa memória pode ser de grande utilidade para você. Se você ler a palavra de Deus e você tiver os textos da palavra de Deus na tua mente, pode ser de grande utilidade no dia da angústia. Então, o Jeremias nos ajuda, né? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Vamos colocar em pé, amados? Vamos orar ao Senhor? Vamos clamar? Vamos pedir ao Senhor que Deus faça com que as nossas orações nos dias angustiosos, elas não sejam contraditórias com aquilo que nós precisamos sentir e com a fé que nós precisamos ter nas misericórdias do nosso Deus. Deus, nós agradecemos pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu servo, porque há centenas de anos atrás, Ele continua nos ensinando por meio da palavra do Senhor. Muito obrigado porque Ele estava, num primeiro momento, nas suas orações, Ele estava num sentimento extremamente contraditório com aquilo que Ele orava e com aquilo que Ele sentia, ou com a intenção do coração dele. Mas ele começa a lembrar-se das grandes obras do Senhor. Ele começa a lembrar-se do quanto o Senhor é bondoso, do quanto o Senhor é misericordioso. Nos abençoa, Senhor.
que nos momentos angustiosos da nossa vida, nos momentos de aflição da nossa vida, nós possamos orar, possamos clamar e que o nosso coração não entre nessa contradição, que o inimigo também não venha a querer povoar nossa mente com pensamentos negativos, com sentimentos contrários à Tua palavra, mas que possamos crer, que possamos ter a nossa fé sobre os sentimentos que vêm da Tua palavra, que vêm por meio da lembrança da Tua palavra, que as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. O Senhor nos tem conduzido como um rebanho, conforme diz a Tua palavra, como o Teu servo bem lembrou. O Senhor conduziu por 40 anos mais de 2 milhões de pessoas. É preciso muito poder, muita sabedoria, é preciso de saber o que está fazendo. Então precisamos olhar para esses eventos do passado, saber que o Senhor sabia exatamente o que o Senhor estava fazendo e que o Senhor sabe exatamente o que o Senhor está fazendo na nossa vida e na vida de cada um dos meus irmãos aqui. Que possamos, ó Deus, ter esse equilíbrio que o Teu Filho Jesus Cristo teve num momento extremamente angustioso da sua vida, quando Ele orou que, se possível, fosse passado dele aquele cálice amargo, mas que não fosse feita a vontade dele, sim a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a conformar a nossa fé, baseada na Tua palavra, sempre na vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor para nós é boa, é santa e agradável, assim como a Tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor abençoe as almas que estão diante de mim com essas palavras. Abençoe o Teu povo, ó Pai. Queremos orar pelas famílias aqui, queremos orar pelas almas que estão aqui. Queremos, ó Pai, interceder especialmente nesses dias, ó Deus, pelos familiares da Duda, ó Pai, pelo Alex, pela Clarice, pela vida da Duda, Deus, do Alisson, perderem uma pessoa de forma tão trágica, tão repentina, de uma forma tão triste, rapidamente perder uma pessoa tão querida, uma pessoa nova. Queremos orar, ó Deus, pelos familiares deles. Queremos orar pela Cleusa, ó Pai, pela mãe do Alex, que o Senhor abençoe, que o Senhor aguarde, que o Senhor derrame sobre a vida dela, sobre a vida dos familiares, o consolo, a paz do Senhor Jesus. Queremos, ó Pai, abençoar todos os Teus filhos aqui, os problemas de enfermidades, ó Pai, que o Senhor esteja indo à frente, ó Pai, que o Senhor esteja guardando a vida dos Teus filhos. Oramos, ó Pai, pela vida da Elsa, também pela guarda nos exames. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer com que tudo venha contribuir para o bem da vida da Tua filha, ó Pai. Queremos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoar a nossa cidade, especialmente nesses dias que essa pandemia tem se intensificado. Oramos, ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Oramos pelo nosso estado, oramos pela nossa nação, pelos nossos governantes. Oramos, ó Pai, que o Senhor venha nos livrar, que o Senhor venha abreviar os dias, mais uma vez pedimos, abrevia os dias dessa pandemia, ó Pai, e fortalece o nosso coração, aumenta a nossa fé a cada dia no Senhor. Eu peço que o Senhor leve em paz os Teus filhos, leva-os com a Tua paz e, ó Deus, dá que eles possam sentir a presença bondosa, amorosa, gloriosa do Senhor nas suas vidas na semana que se inicia. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus estejam com todos vós, amados, com todo o povo de Deus, desde hoje e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. 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 Nós podemos circular, né, dentro daquele espaço, né, cada um no seu quadrado, né, de 1 metro, assim, né. Então, tem um cafezinho? Então a Edjane preparou um cafezinho, né? Pega o cafezinho, pode vir tomar aqui, assim, né? Ou quiser tomar do lado de fora lá, para não aglomerar muito lá, mas fiquem à vontade, tá certo? Então, vamos desejar uma boa semana uns aos outros em nome de Jesus.